Há 3 anos eu, Sharon Mitchell, então com 34, tomei uma decisão que mudaria tudo. Deixei meu emprego como gerente de uma loja movimentada para me dedicar exclusivamente aos cuidados da minha mãe, que lutava contra um diabetes crônico e debilitante. Não foi uma escolha fácil. Assumi dívidas, arquei com hipotecas atrasadas, paguei remédios caríssimos sem nunca esperar um agradecimento sequer. O que me mantinha firme era uma promessa feita quando eu tinha apenas 15 anos, sentada à beira da cama do hospital, segurando a mão trêmula dela. Um colar de platina com um pingente de pérola, herança de família, seria meu. Você é meu porto seguro, Sharon, ela havia sussurrado. Guardei aquelas palavras como um tesouro. Até aquele jantar em Atlanta. O ambiente estava quente, quase aconchegante, como os almoços de domingo da minha infância. Meus filhos riam enquanto espalhavam comida no prato. William, meu marido, discutia futebol com meu pai, e minha irmã Débora me observava do outro lado da mesa com um sorriso que não chegava aos olhos. Algo no ar pesava. 3 anos sacrificando minha carreira, minha estabilidade, minha sanidade mental por aquela família, e ali estava eu, mais uma vez invisível. Até que meu pai se levantou, ergueu sua taça com um brilho triunfal nos olhos e proclamou, para que todos ouvissem, a minha filha de verdade. Aquela que nunca nos abandonou. Os olhares se voltaram para Débora. Os aplausos ecoaram. Minha mãe então tirou do bolso o colar, meu colar, e o colocou no pescoço da minha irmã, como se fosse o gesto mais natural do mundo. Débora merece. Ela esteve aqui quando precisamos, justificou, com uma voz doce que cortava como lâmina. Ninguém questionou. Ninguém lembrou da promessa. Ninguém viu meu mundo desabar em silêncio. Levantei-me com as pernas trêmulas, mas a voz firme. Vamos embora, disse a William, sem olhá-lo. Meus filhos reclamaram da sobremesa perdida, mas eu já estava do lado de fora, respirando o ar noturno como se ele pudesse queimar a dor queimando minha garganta. Naquele carro, enquanto William dirigia em silêncio, revivi cada noite em claro no hospital, cada boleto pago com meu suado dinheiro, cada ligação desesperada para salvar a casa deles. E ali estava o agradecimento, um colar entregue à irmã que merecia mais. Algo dentro de mim se partiu. Não era raiva, era uma clareza gelada. No dia seguinte, cancelei as transferências automáticas para a conta dos meus pais. Sem aviso. Sem explicação. Sem uma única palavra. Quando meu pai ligou uma semana depois, a voz embargada de pânico. Sharon, o banco está ameaçando executar a hipoteca. O que você fez? Respondi com uma calma que nem eu reconhecia. Vocês disseram que Débora cuida de vocês. Que ela seja a solução agora. O silêncio do outro lado da linha foi minha vitória. Minha mãe tentou 2 dias depois, com aquele tom que misturava culpa e autoridade. Como você deixa isso acontecer? Sabia que estou doente. Não mencionei o jantar. Não lembrei do colar. Apenas disse, Débora é a filha que vocês escolheram. Peça a ela. Desliguei antes que a voz dela quebrasse, ou a minha. Não houve arrependimento. Só alívio. E quando meu primo Douglas, sempre direto, me avisou sobre a notificação de atraso no banco, agradeci pela informação, mas não me abalei. Eles haviam definido suas prioridades naquela mesa de jantar, diante de todos. Agora eu defini as minhas, minha família William, meus filhos e meu futuro, minha paz. Não seria mais o esteio de quem me tratava como sombra. Às vezes, o amor exige que a gente pare de se doar para quem só sabe tirar. E aquela foi a minha hora. A notificação só confirmou o que eu já sabia. A hipoteca não era paga desde que parei de transferir o dinheiro. O banco avançava com a execução, e meus pais corriam de um lado para outro como baratas tontas. Talvez eu devesse sentir pena. Mas não senti. Eles me trataram como ar puro por tempo demais. Foi quando soube que Débora havia se mudado para a casa deles. Minha tia ligou para o William, indignada, contando que a prima estava tomando conta de tudo, com promessas de resolver a bagunça. Dava para ouvir a voz dela na minha cabeça, melosa e cheia de certeza. Não se preocupem, eu dou um jeito. Não fecharam as contas. Débora nunca havia pago uma conta sequer para eles. Vivia de bicos, vendendo bijuterias pela internet, pegando turnos em uma boutique. Mas não era exatamente o retrato da estabilidade. Porque de repente ela virava a salvadora da pátria. Lembrei do sorriso dela naquele jantar, dos dedos acariciando o colar como se fosse um troféu. Algo não batia. Havia um ângulo ali, um jogo que eu ainda não enxergava por completo. Decidi cavar mais fundo. Liguei para o banco usando minhas credenciais antigas, de quando ainda gerenciava as contas deles. A atendente hesitou, mas confirmou. A hipoteca estava 2 meses atrasada com juros acumulando. Perguntei sobre outras movimentações, pescando qualquer coisa suspeita.
Houve alguns lançamentos no cartão de crédito da sua mãe, ela disse, mas não posso dar detalhes sem autorização. Não precisei de mais nada. Aquela faísca bastou. Débora agora morava com eles, com acesso total às finanças. Se estava resolvendo tudo, o que exatamente estava resolvendo? Nos dias seguintes, revirei registros antigos, extratos que havia guardado, comprovantes de pagamentos que fiz por anos. Pequenas discrepâncias saltavam aos olhos, um saque aqui, uma transferência ali. Nada estrondoso, mas suficiente para acender o sinal de alerta. Débora sempre soube se infiltrar, em empregos, em favores, até naquele colar. Será que agora estava se infiltrando no dinheiro deles também? Não tinha provas. Ainda, mas não ia deixar barato. Enviei uma mensagem para minha advogada perguntando como solicitar uma auditoria formal das contas. Não estava mais só com raiva. Estava com um propósito cortante como lâmina. 3 semanas depois do jantar, minha mãe deixou uma mensagem na caixa postal. A voz, mais doce que o habitual. Sharon, filha, sinto saudades das crianças. Podemos conversar? Não foi nossa intenção magoar você. Ouvi 2 vezes, o celular pesando na mão. Soava como a mãe que trançava meu cabelo quando eu era pequena. Mas eu já não era criança. E não ia cair nesse conto de fadas. Ela não mencionou o colar. Não mencionou os anos em que segurei as pontas por eles. Nem sequer pediu desculpas pelo que aconteceu naquela noite. Respondi por texto, preciso de espaço. Por favor, respeitem isso. Meus dedos tremularam sobre o botão de enviar antes de apertá-lo. Uma pontada de culpa surgiu, mas se dissipou rápido. Eles me reduziram a nada. Agora queriam os meus filhos para preencher o vazio. Alguns dias depois, a planejadora financeira da família me ligou. Eu havia trabalhado com ela anos antes, quando organizei as diretivas médicas da minha mãe, época em que ainda pagava as contas do hospital. Sharon, ela disse, tensa, seus pais estão tentando alterar os arranjos financeiros. Querem remover você como consignatária das contas e do procuração. Meu estômago gelou. Aquelas contas estavam atreladas à casa, a mesma que eu havia salvo da execução com meu próprio dinheiro. A procuração me permitia tomar decisões médicas pela minha mãe quando ela não conseguia. Apertei o telefone com mais força. Quem vai assumir? Perguntei, já sabendo a resposta. Débora, ela confirmou. Claro, Débora que nunca pagou uma conta. Que entrou de salto alto com sorrisos falsos e saiu com meu colar. Desliguei, a mente a mil. Não era mais sobre o colar. Era sobre me apagar. Eles estavam me cortando fora para entregar tudo a ela. Pensei no brinde do meu pai, no discurso orgulhoso de filha de verdade, nas mãos da minha mãe passando aquele pingente de pérolas. Não apenas me traíram. Estavam reescrevendo meu lugar naquela família. Abri o laptop e puxei os extratos que havia arquivado dos anos em que gerenciei os pagamentos deles. Os números me encaram como um espelho. R$ 200 por mês da hipoteca, R$ 300 da insulina da minha mãe, milhares a mais em internações. Tudo saído do meu bolso. E agora? Entregavam o controle a Débora. Não era tristeza que apertava meu peito. Era uma resolução fria, afiada. Não ia deixar isso acontecer. Naquela noite recebi um e-mail da Evelyn, minha melhor amiga desde o ensino médio. Ela sempre esteve do meu lado. Dá uma olhada nisso, escreveu, com uma sequência de encaminhamentos anexados. Abri os arquivos, os olhos devorando a tela. Eram comprovantes do cartão de crédito da minha mãe, enviados por uma amiga em comum que trabalhava no banco. As compras eram recentes. R$ 800 na Target em roupas, R$ 1.200 na Nordstrom em uma bolsa, R$ 2.500 em uma viagem relâmpago para Orlando. O padrão era inconfundível. Débora morava com eles havia 2 semanas, com acesso irrestrito às contas. Minha mãe não saía de casa há meses, muito menos fazia compras na Nordstrom. Aquilo não era dela. Era de Débora. Encostei na cadeira, as mãos tremendo de fúria. Vi a cena do jantar novamente, os dedos dela no colar, aquele ar de eu resolvo. Não estava apenas tomando meu lugar, estava saqueando eles. Encaminhei os e-mails para minha advogada, que havia contratado depois da mensagem do Douglas sobre a notificação de atraso. Podemos usar isso? Escrevi. Acho que Débora está roubando minha mãe. A resposta veio em menos de 1 hora. Isso é grave. Precisamos de mais provas, mas já podemos começar a montar o caso. Senti algo acender dentro de mim, como fogo em palha seca. Débora achava que podia manipular todo mundo, mas não ia ganhar dessa vez. Nos dias seguintes, liguei para contatos, primos que ajudaram com os impostos deles, uma vizinha que ouviu Débora se gabando da nova vida. Cada conversa era uma peça do quebra-cabeça.
Ela andava soltando farpas. Estou cuidando da família, enquanto comprava roupas e passagens aéreas com o dinheiro deles. Me deu nojo. Não por mim, mas por eles. Escolheram confiar nela, e ela os estava sangrando. Só que eu não era mais a salvadora. Não ia implorar pelo respeito que nunca me deram. Isso não era sobre salvá-los. Era sobre fazer Débora pagar. No final da semana, já tinha material suficiente para saber que estava no caminho certo. Os e-mails da Evelyn eram só o começo. Autorizei minha advogada a dar entrada no pedido de auditoria formal das contas da minha mãe. Débora havia cruzado uma linha, e eu estava pronta para a guerra. Não pelo colar, não pela aprovação deles. Pela verdade. Era a verdadeira predadora. Cada documento, cada transação fraudulenta, cada mensagem arrogante era uma prova irrefutável. Débora não era a filha dedicada que fingia ser. Era uma parasita, uma mentirosa que se alimentava da confiança dos meus pais enquanto os deixava à beira do abismo financeiro. E agora, com o relatório do auditor em mãos, eu tinha o que precisava para enterrá-la. Karen não perdeu tempo. Em menos de 24 horas, ela protocolou uma moção de urgência no tribunal, anexando todas as evidências, os extratos bancários com saques suspeitos, as faturas de compras luxuosas, as mensagens onde Débora se gabava de manipular meus pais. Isso aqui é dinamite, ela disse ao telefone, a voz cortante como uma lâmina. A juíza não vai ter escolha a não ser intervir. Vamos pedir uma liminar para congelar as contas deles até a audiência. Eu respirei fundo, sentindo o peso da vitória se aproximando. Não era mais sobre recuperar o que era meu. Era sobre arrancar Débora da sombra onde ela se escondia, expô-la à luz crua da justiça. Ela achou que poderia me destruir com uma ação judicial? Engano seu. Eu estava prestes a devolver o golpe com juros e correção monetária. Mas havia um detalhe que ainda me corroía por dentro, meus pais. Eles ainda não sabiam de nada. Ainda acreditavam na farsa de Débora, na imagem de filha perfeita que ela construiu com mentiras e sorrisos falsos. Parte de mim queria ligar, jogar a verdade na cara deles, forçá-los a enxergar o monstro que haviam abrigado sob seu próprio teto. Mas outra parte, aquela que ainda guardava resquícios de amor por eles, sabia que a revelação tinha que vir de outro jeito. Não por mim, por eles. Foi William quem me fez ver a razão. Eles vão ter que enfrentar as consequências das escolhas deles, ele disse naquela noite, enquanto eu reviria os papéis pela enésima vez. Mas quando a poeira baixar, eles vão precisar de alguém. E você sabe que não vai conseguir virar as costas. Ele tinha razão. Não importava o quão profundamente eles me tivessem magoado, no fundo eu ainda era a filha que os protegia. Só que dessa vez a proteção veria com um preço. 2 dias depois a liminar foi concedida. As contas dos meus pais foram congeladas, e Débora recebeu uma intimação para comparecer ao tribunal em 10 dias. A notícia se espalhou rápido. Evelyn me ligou, a voz trêmula de excitação. A Débora está pirando. Ligou para todo mundo chorando, dizendo que você tá destruindo a família. Como se ela não tivesse feito isso sozinha. Eu sorri frio. Deixa ela chorar. Choro não paga dívida no cartão. O dia da audiência chegou, e eu entrei no tribunal com a postura de quem já havia vencido. Karen ao meu lado, pasta cheia de provas, olhares curiosos dos presentes. E lá estava Débora, sentada ao lado de um advogado de segunda categoria, o rosto pálido, os dedos nervosos torcendo um lenço. Quando nossos olhares se encontraram, ela tentou sustentar um ar de superioridade, mas eu vi o pânico nos seus olhos. Ela sabia. Sabia que eu tinha tudo. A juíza não perdeu tempo com formalidades. Senhora Sharon, ela disse, folheando os documentos, as evidências apresentadas são graves. Temos aqui um padrão claro de apropriação indébita, fraude e manipulação emocional. Ela olhou severamente para Débora. Tem 48 horas para apresentar uma defesa consistente ou enfrentará ações criminais. Asterisco. O advogado de Débora balbuciou algo sobre mal-entendidos familiares, mas a juíza cortou-o com um gesto. Isso não é um mal-entendido. Isso é roubo. Ela se virou para mim. Quanto à ação movida contra a senhora, considero-a frívola e maliciosa. Estou arquivando imediatamente e determinando que a ré pague todas as custas processuais. Eu não olhei para Débora quando saímos da sala. Não valia a pena. Mas antes de atravessar as portas duplas, parei e me virei para trás. Ela estava ali imóvel, os olhos cheios de ódio e derrota. Uma coisa, Débora, eu disse, baixa o suficiente para só ela ouvir. Você sempre quis o meu lugar. Agora tem. Espero que valha a pena. E saí, sem olhar para trás. Que nenhum veredicto poderia preencher.
William sentou-se ao meu lado, seu dedo traçando o contorno da minha mão como se pudesse, só com aquele gesto, costurar as fissuras que a batalha havia deixado em mim. Eles vão ligar, ele murmurou, mais para si mesmo do que para mim. Mas ambos sabíamos a verdade, algumas fraturas são definitivas. Não por falta de amor, mas por excesso de orgulho. Ou de cegueira. Os dias seguintes foram um turbilhão de papéis para assinar, transferências bancárias a serem monitoradas, e a satisfação amarga de ver os $17.000 creditados na minha conta, dinheiro que Débora seria obrigada a devolver, centavo por centavo, enquanto eu ainda carregava as cicatrizes do que ela havia roubado de mim. Não era apenas o valor. Era a confiança que ela esmagara sob os saltos de seus sapatos caros, as noites em claro que eu passara calculando como pagar contas que nunca deveriam ter sido minhas, o sorvete derretendo no balcão enquanto eu explicava aos meus filhos por que a vovó não podia visitá-los, porque a tia Débora disse que eu era uma ladra, porque para eles a verdade era um incômodo quando a mentira vestia-se de conveniência. Karen ligou na sexta-feira. O advogado dela entrou com recurso, anunciou sem rodeios. Alegam que a juíza foi parcial, mas é só tática para protelar. Você quer contra-atacar? Eu fechei os olhos, sentindo o peso da pergunta. Poderia arrastar aquilo por meses, drenar mais energia, mais dinheiro, mais pedaços de uma paciência que já estava esgarçada. Ou poderia deixar Débora afundar sozinha no pântano que cavara. Não respondi. Deixe-os gastar seu tempo. Eu já ganhei o que precisava. E era verdade. Não precisava de mais uma vitória no tribunal. Precisava de paz. Mas a paz, como tudo na vida, tinha um preço. Chegou na forma de um envelope grosso endereçado à mão com o selo postal de Orlando. O coração deu um salto traidor quando reconheci a letra de minha mãe, trêmula, inclinada para a direita, como se cada palavra custasse um esforço hercúleo. Dentro não havia desculpas. Não havia menção a Débora, ao processo, ou às acusações que haviam nos dilacerado. Apenas uma foto amarelada, tirada no quintal da casa onde cresci, eu aos 7 anos, segurando um buquê de margaridas colhidas do jardim, meu pai ao fundo sorrindo, a câmera capturando o exato momento em que ele dizia algo que me fizera rir. No verso uma única frase, lembre-se de como éramos. Não era um pedido de perdão. Era uma trégua. Ou talvez uma rendição. Guardei a foto na gaveta da mesa de cabeceira, ao lado das certidões de nascimento dos meus filhos e da aliança que William me dera no dia em que prometi nunca mais me curvar para pessoas que não mereciam minha lealdade. Não respondi. Não liguei. Mas, pela primeira vez em meses, chorei sem raiva. Chorei pela menina da foto, pela mulher que eu me tornará, e pela distância intocável entre as duas. Débora pagou a primeira parcela pontualmente. O extrato bancário chegou como um troféu macabro, prova de que no fim, até ela havia sido forçada a se ajoelhar diante da verdade. Mas troféus não aquecem as noites de inverno, nem preenchem o silêncio à mesa de jantar quando falta uma cadeira. Meus pais não compareceram ao aniversário de 6 anos da minha filha. Não mandaram cartão, nem presente, nem sequer uma mensagem. E pela primeira vez não doeu. Ou doeu de um jeito diferente, como a dor fantasma de um membro amputado, que lateja não porque ainda esteja lá, mas porque o corpo se recusa a aceitar que se foi. William me encontrou no jardim, onde eu podava as roseiras com uma determinação que beirava a violência. Você não precisa provar nada a eles, ele disse, tirando as luvas sujas das minhas mãos. Eu sorri, porque ele sempre soube ler meus pensamentos antes mesmo que eu os formulasse. Eu sei, respondi, deixando as tesouras caírem na terra. Mas preciso provar a mim mesma que posso florescer sem a sombra deles. E era isso. Não uma vitória, não uma derrota, mas uma escolha. Regar o que restava em vez de chorar pelo que se perdeu. Os filhos brincavam no quintal, seus risos cortando o ar como sinos. Dentro de casa, o cheiro de pão assando se misturava ao perfume das rosas que eu acabara de cortar. A vida teimosa e bela continuava. Sem desculpas. Sem perdões. Apenas assim, imperfeita, dolorosa e, apesar de tudo, minha. Nada menos que uma herança mais valiosa do que qualquer parede ou terreno. A casa onde cresci já não tinha a forma da família que um dia conheci. 4 meses depois do julgamento tomei a decisão final. Com a sentença a meu favor, recuperei a propriedade total da casa dos meus pais, usando minha parte de 30% e a ordem do juiz. Enviei uma notificação formal para minha mãe, meu pai e Débora, 45 dias para desocuparem. Não foi fácil. Uma parte de mim ainda via aquele lugar como o lar onde minha mãe preparava a comida que cheirava à infância, onde as risadas ecoavam pelos corredores. Mas já não era um lar. Era uma espera, um monumento à traição.
Fiquei firme, o peito apertado, mas a certeza de que aquele era o último passo para fechar aquele capítulo me sustentava. Débora nem lutou. Soube por uma vizinha que ela arrumou suas malas em uma semana, deixando meus pais para trás sem uma palavra. Arranjou emprego em um salão de unhas, longe dos sonhos de comando que alimentava sobre os escombros da família. Não me surpreendi. Débora sempre fugira quando a estrada ficava íngreme, deixando os outros para limpar a bagunça que fazia. Meus pais se mudaram para um apartamento pequeno na periferia de Atlanta, pago com o pouco que lhes restava. Nunca ligaram. Nunca mandaram uma mensagem. Seu silêncio foi a assinatura definitiva de uma escolha que haviam feito há muito tempo, a deles, não a minha. Vendi a casa um mês depois. A transação foi rápida, quase indolor. Um casal jovem a comprou, ansioso para escrever sua própria história entre aquelas paredes. Os $300.000 que recebi foram como um fôlego novo. Guardei a maior parte para meus filhos, criando um fundo que garantiria seus estudos, oportunidades que eu nunca tive. O resto liquidou dívidas e plantou as sementes do nosso recomeço. William e eu encontramos um novo lugar, uma casa simples com quintal para as crianças correrem. Não era luxuosa, mas era nossa, livre dos fantasmas que antes assombravam cada cômodo. Enquanto desempacotava caixas na cozinha nova, revivi tudo. O brinde do meu pai, o colar da minha mãe, as mentiras de Débora, o silêncio pesado das salas de audiências. Eu havia lutado por justiça e vencido, mas a vitória deixará cicatrizes. A recusa dos meus pais em me ver, em reconhecer o que eu havia feito por eles, doía de um jeito que não tinha nome. E mesmo assim, ali, envolvida pelo riso dos meus filhos e pela presença tranquila de William, algo novo brotava em mim. Liberdade. Durante anos, carreguei seus fardos como se fossem meus. Não mais. Eu havia construído minha própria vida, minha própria família, meu próprio valor. A lição veio devagar, esculpida na dor e nas escolhas. O autorrespeito não se herda, não se implora, se constrói. Passei anos buscando-o no colar da minha mãe, na aprovação deles, em migalhas de afeto que nunca saciavam. Mas foi na luta, foi ao enfrentar Débora, foi ao recuperar o que era meu que o encontrei. A casa se foi, a família fraturada. Mas eu, pela primeira vez, estava inteira. Meus filhos cresceriam sabendo que seu valor não dependia das mãos de ninguém. E isso,